No fim do Cretáceo, o mundo bebia sua própria plenitude. Florestas espessas exalavam resina doce, pântanos sussurravam vapor sobre raízes entrelaçadas, e o mar guardava uma superfície de luz que, em dias claros, parecia estender um lençol prateado até o horizonte. Animais de formas gigantescas moviam-se como se o tempo lhes pertencesse. Passos que faziam tremer o solo, asas que rasgavam o ar quente, bocas que arrancavam folhas e carne com uma certeza antiga. Era um mundo de abundância cujo ritmo era a própria respiração do planeta. Se esta história tocar você, fique até o fim. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Contamos histórias como esta para lembrar que a memória do mundo precisa ser preservada. Naquelas horas antes do golpe, a paisagem seguia seu compasso. Em uma planície onde a vegetação encontrava o litoral, rebanhos de hadrossauria moviam-se em fileiras espessas, suas bocas em fenda raspando samambaias e brotos de coníferas. Tricerátops pastavam com a cabeça baixa, chifres cruzando-se como se afiando o dia. Em árvores altas, Microraptor e outros voadores menores afiavam os movimentos em saltos de galho em galho. No ar mais aberto, pterossauros cortavam correntes térmicas, desenhos de sombra sobre a água. Perto das margens, um Tyrannosaurus rex, imponente na musculatura, farejava o vento, calculando distância e chance, como se cada batida do coração fosse uma equação de sobrevivência. O mundo não tinha pressa. Havia, no entanto, sinais que, para a maior parte dos habitantes, eram apenas variações do dia a dia. Erupções de cheiro mais forte da resina, uma corrente de vento com salado diferente, a maré que, em alguns pontos, parecia afastar-se de forma indevida. Entre pedras e raízes, pequenos mamíferos noturnos, criaturas do tamanho de ratos modernos, de pelo denso e olhos grandes, atravessavam recantos, alimentando-se de sementes e insetos, ocupando fendas onde a gigantesca fauna não alcançava. Eles eram, sem saber, os primeiros portadores de uma resistência silenciosa. Quando o corpo se aproximou, não trouxe anúncio humano. Viagem de esferas cósmicas não pede permissão. Um pedaço do espaço profundo, de diâmetro estimado na ordem de dezenas de vezes a cidade maior, avançava a velocidades que a imaginação humana mede em palavras, dezenas de quilômetros por segundo. O ponto de encontro estava marcado na superfície da península de Yucatán. Mais tarde, o nome Chicxulub diria ao mundo o lugar onde o céu e a terra haviam decidido colidir. A princípio, foi uma alteração na luz. Uma borda brilhante apareceu além do horizonte, um lustro incomum que cresceu como chama em corta-fogo. Animais ergueram a cabeça. Um grupo de hadrossauria silenciou num reflexo herdado. Um T-Rex parou, os músculos tensos, olhos martelando a novidade. O brilho tornou-se um clarão que expandia e dominava, e em seguida veio o som. Primeiro um rugido baixo e profundo, não humano, que percorreu o solo como se a própria crosta terrestre se tivesse lembrado de que podia falar. O ruído cresceu de forma não linear, uma onda comprimindo o mundo. Então, a sequência: luz, sopro, fogo. O impacto liberou um pulso de calor que, por um instante, parecia apagar a sombra do dia. Folhas e penas aqueceram, suor evaporou, a resina borbulhou nas cascas das árvores. Pontos de luz caíam do céu como chuva curta e incandescente, partículas de rocha e metal reentrando a atmosfera e incendiando tudo o que encontravam. Os incêndios brotaram em lençóis amplos, abrindo no horizonte manchas negras em expansão, um mapa de chamas que comia a paisagem. A onda de choque seguiu em poucos minutos. O solo vibrou em frequências que quebraram copas de árvores, que abriram fendas em rios, que deitaram sobre a terra construções de vida que demoraram milhões de anos para formar. Os grandes que caminhavam foram desestabilizados. Tricerátops que tentaram erguer-se contra o vento tornaram-se estátuas em queda. Rebanhos foram lançados, como se algo tenso por dentro do planeta houvesse decidido expulsá-los de si mesmo. O mar respondeu com violência. Tsunamis ergueram-se colossais e côncavos, levando estuários para dentro do continente e renovando costas num gesto violento que redesenhou linhas litorâneas. Os sons mudaram de natureza.
O primeiro assobio do ar quente cedeu a um silêncio cortante no rastro do fogo, uma quietude que não era repouso, mas apagamento. Onde antes havia estridências de bico, rugidos e bater de asas, o que restava era um ruído baixo de cinza caindo, o sussurro de partículas que cobriam folhas e línguas de pântano. A fotossíntese, aquela conversa íntima entre luz e folha, começou a falhar. A luz que chegava era filtrada por um véu maciço e a respiração verde do planeta entrou em declínio. Não se pode descrever carnificina com jornalismo sensacional. As palavras perdem a medida diante do que foi extinção em massa. Mas é possível contar o que a catástrofe fez ao tecido ecológico. Em minutos, vales inteiros escureceram. Em horas, corredores migratórios foram interrompidos. Em dias, os ciclos de predação e fuga romperam-se. As grandes formas de vida, aquelas que dependiam de abundância contínua, espécies que se alimentavam de vastas quantidades de biomassa, predadores que sustentavam seus corpos em grandes refeições, sentiram, progressivamente, que o ambiente lhes negava sustento. Passaram-se semanas em que o canto dos pássaros diminuiu até quase não existir. As árvores morreram num prazo que, para elas, foi instantâneo. Folhas abateram-se, resina queimou, raízes famintas não alcançaram luz. Enquanto isso, nos recantos menos óbvios, a vida persistia em microescala. Nos solos, esporos de fungos encontraram abundância de matéria orgânica morta. Fungos proliferaram, consumindo o que a luz não podia manter. Insetos que se alimentavam de madeira ou fungos multiplicaram-se em nichos novos. Pequenos mamíferos, com metabolismos rápidos e capacidade de se entocar, recolheram-se em túneis e sob cascas, onde o calor menos os atingia. Alimentaram-se de raízes, insetos e cadáveres em decomposição, fontes de nutrição que gigantes não poderiam explorar com a mesma eficácia nos primeiros anos de escuridão. Eles passaram a ser sigilosos professores de resiliência. Menores, mais flexíveis, capazes de sobreviver a transições que dilaceraram os pesados. O inverno de impacto instalou-se não apenas como metáfora, mas como mudança real do clima. Cinzas e partículas lançadas à alta atmosfera bloquearam a luz solar. A temperatura global caiu. Em muitos lugares, a queda no fotoperíodo durou anos. Plantas de folhas dependentes de luz perderam vigor, e cadeias alimentares baseadas em folhagem ruíram. A alimentação tornou-se escassa, e com escassez veio o deslocamento, a fome e o silêncio. Os sons da terra, antes amplos e variados, estreitaram-se a ruídos pequenos. O cheio de água em pequenas poças, o andamento abafado de roedores, o bater irregular de asas menos numerosas. Gradualmente, porém, a catástrofe revelou uma outra face, a de um processo que reordenava, não por benevolência, mas por consequência natural, as relações entre seres vivos e seus ambientes. Espécies com estratégias de reprodução rápidas, amplo uso de recursos variados e hábitos noturnos encontraram habitats onde gigantes sucumbiam. Fibras de raízes, rações de fungos e coleções de sementes estabilizaram nichos. Micro-organismos do solo aceleraram a quebra de material orgânico, preparando o solo para futuras plantas pioneiras. As primeiras samambaias tenazes e gramíneas emergentes colonizaram áreas depauperadas, começando, em pequena escala, a devolver cor ao chão cindido. O processo durou gerações, um termo que na escala humana é vasto, mas na história da vida é apenas um movimento no grande compasso. Ao redor de tocos pretos e solos enegrecidos, novos ecossistemas surgiam em mosaicos. Onde antes reinavam herbívoros gigantes, agora vagavam formas menores, mais numerosas, que exploravam nichos vazios. Predadores também se reduziram, alguns extinguiram-se. Outros, menores e mais rápidos, tomaram seus lugares com estratégias de emboscada e exploração noturna. Pequenos mamíferos diversificaram-se, com variações anatômicas que, em períodos muito mais longos, dariam origem a formas cada vez mais complexas. Não houve propósito teleológico nessa transformação, mas houve consequência. A extinção de massa abriu espaços ecológicos que permitiram que linhagens antes marginalizadas prosperassem.
As lembranças do passado não foram apagadas. Ficaram depositadas em estratos de rocha, em grãos de cinza petrificados, em fósseis que iriam, milhões de anos depois, contar a história aos olhos humanos. Mas no presente imediato do planeta pós-impacto, houve um luto profundo e uma espécie de silêncio reverente. O mundo parou de respirar como antes. Era uma pausa que durou eras geológicas em sentimento. O bater do coração planetário alterado, atenulado, e então, muito lentamente, retomando. Ao longo daquele ressurgimento, surgiram imagens que se repetiriam como refrão. O fogo que queimou, a cinza que cobriu, a respiração que falhou e, enfim, a respiração que voltou. O oceano, memória de calor e de ondas, ajustou-se. Zonas de vida marinha devastadas encontraram novos arranjos. Algas e fitoplâncton que sobreviveram nas margens de luz reapareceram, impulsionando cadeias alimentares aquáticas. Em terra, a vegetação pioneira trouxe alimento para um novo conjunto de herbívoros de menor porte. Estas presas sustentaram predadores menores e uma nova teia alimentar foi tecida. Aos poucos, a diversidade subiu de novo, a complexidade reapareceu, e o mundo voltou a ser um palco de abundância. Diferente, mas ainda vasto. Há, nesse movimento, uma lição de escala e humildade. As formas que pareciam invulneráveis sucumbiram e as escondidas resistiram. A força absoluta não protege da mudança repentina. A robustez em certos parâmetros não equivale à imortalidade. Em meio ao luto pela perda dos gigantes, cresceu um tipo de esperança que não é consolo fácil, mas reconhecimento da continuidade. A história de mamíferos que se aproveitaram da vaga ecológica é menos uma epopeia de vitória do que um registro de persistência e oportunidade. Muito depois, em um futuro remoto e incerto, entrelaçado ao crescimento de linhagens que agora se multiplicavam com lentidão e experimentação, surgiriam criaturas dotadas de uma curiosidade que as distinguiria. Essa curiosidade, um modo de investigar, de manipular o meio e de registrar o mundo, é a que levaria, em tempos muito distantes, ao aparecimento de humanos. Não como objetivo da catástrofe, mas como consequência contingente de processos de seleção e de chance. A extinção dos dinossauros, por isso, é uma página fulcral na narrativa da vida. Um silêncio que permitiu um novo tipo de fala. A memória do impacto sobrevive nos anéis de rocha e na ciência que os decifra. Ela também sobrevive de modo mais sutil em nossos corpos e em nossos instintos. Somos herdeiros de uma terra que sobreviveu a um golpe brutal, e a lembrança desse evento é convite à humildade diante das forças naturais, e ao dever de preservar, por consciência e por cuidado, os sistemas que hoje sustentam a vida que conhecemos. Mas a história não termina aqui. Sob a cinza e na sombra, formas minúsculas continuavam a mexer-se. E enquanto a superfície se ressignificava, novos fios de vida trançavam o futuro. Ainda há imagens por contar. As primeiras ervas que dominaram clareiras antes vazias, os pequenos predadores noturnos que se tornaram especialistas, os corredores evolutivos que, lentamente, estabeleceram linhas rumo a corpos e cérebros mais complexos. Há o lento acerto de contas entre seleção e acaso, entre catástrofe e oportunidade, que moldaria os ecossistemas seguintes. E há, sempre, a respiração da terra retomando, medindo seu fôlego em vias de renascimento. A respiração, outrora plena, havia se transformado em pausa, e então em um sopro novo. Por ora, porém, as cinzas ainda caíam. Os primeiros lampiões de verde surgiam timidamente em torno de rochas negras. Pequenos olhos brilhavam na penumbra. Fungos e bactérias trabalhavam na reconstrução do solo. Onde antes houve gigantes, agora havia detalhes, pequenos mundos dentro do grande mundo. E deles emergia, lenta e inexoravelmente, uma nova tapeçaria de vida. Os primeiros musgos que abriram clareiras não se limitaram a cobrir o chão. Eles mudaram o próprio rosto do solo. Retendo umidade, atraíram pequenos invertebrados, que por sua vez atraíram maiores. A camada viva sobre a rocha morta transformou-se em um tapete que reteve sementes, criou sombras e permitiu que plântulas ousassem erguer-se.
Onde antes havia apenas cinza e silêncio, havia agora camadas de vida em mosaico. Líquens pálidos, fungos que alimentavam as raízes dos pioneiros, samambaias que cresceram como cortinas verdes nos vales escuros. A sucessão ecológica não foi linear. Houveram recuos, geadas inesperadas, períodos de chuva ácida, migrações de nuvens de cinza e houve avanços. Aquíferos reconstituídos, solos que, renovados por micro-organismos, voltaram a segurar nutrientes. Em cada pulso, formas de vida pequenas encontravam brechas. Roedores do tamanho de um rato moderno, esquálidos e cobertos por pelagem curta, foram entre os primeiros a explorar a nova abundância. Com dentes adaptados a cascas e sementes, com olhos acostumados à penumbra, esses animais abriram caminhos sobre a cobertura vegetal. Seus movimentos, no início furtivos, tornaram-se padrões. Trilhas de corrida que cortavam a serapilheira, ninhos rasos sob raízes, câmaras para guardar comida. Predadores acompanharam a mesma trilha. Não vieram monstros grandiosos, mas caçadores hábeis, pequenos carnívoros com dentes finos e garras sutis, répteis reduzidos que se tornaram mais rápidos, aves que, mais leves, souberam aproveitar corredores entre árvores novas. A pressão predatória moldou comportamento e morfologia. Tornou-se vantajoso ser pequeno e ágil, ter orelhas que captavam o mínimo som, vibriças que detectavam a respiração de uma presa escondida. A seleção estendeu-se à mente, animais que aprendiam a evitar armadilhas naturais, que decoravam percursos seguros, que lembravam locais de alimento, sobreviviam para deixar descendência. Entre esses descendentes, houve experimentos que, ao cabo de muitas gerações, se mostraram decisivos. O hábito de guardar comida fomentou memórias espaciais mais complexas. O cuidado parental prolongado permitiu a aprendizagem social. A exploração de frutos e sementes levou a uma dieta mais variada, e com isso, a necessidade de processar informações novas. O cérebro, que sempre foi caro energeticamente, tornou-se um investimento viável quando oferecia vantagens claras. Decifrar sinais de perigo, reconhecer padrões de estação, lembrar onde uma árvore frutificava. Pequenos incrementos na capacidade cognitiva foram acumulando-se como mosaicos, cada um acondicionando os próximos. As plantas também renasceram em formas que mudaram o jogo. Angiospermas, quando se reinstalaram, trouxeram flores e, posteriormente, frutos coloridos. Não por benevolência, mas porque a reprodução por sementes dispersas favorecia os que atraíam animais. Frutos doces, às vezes carnudos, trouxeram uma recompensa que selecionava por memória e por preferência. Animais que aprendiam a reconhecer cores e padrões de fruto conseguiam fatias de alimento mais suculentas. Assim, a percepção visual ganhou relevo. A visão diurna tornou-se gradualmente tão vantajosa quanto a visão noturna havia sido no início da recuperação. E foi nessa tensão entre noite e dia que se desenrolaram novos caminhos evolutivos. Formas que mantinham a sensibilidade à penumbra, mas que também podiam, por ajuda de um toque ou de uma narração social, aventurar-se à luz. Mãos rudimentares, antes instrumento de apoio e locomoção, passaram a funcionar como ferramentas. Alimentos com conchas ou cascas grossas exigiam manipulação. Objetos soltos no ambiente, como pedras e galhos, começaram a ser usados incidentalmente, para escavar, para quebrar, para amontoar. Nem sempre essas ações eram inteligentes no sentido humano. Muitas eram exaptações, estruturas já existentes adquirindo novas funções. Um animal que segurava melhor um fruto podia, por acaso, segurar também um galho e aprender que o galho serve para trabalhar a terra. A repetição e a socialidade asseguraram que comportamentos úteis transcendiam a vida de um único indivíduo e se tornavam traços culturais rudimentares. Houve episódios de rápida mudança local. Uma ilha que se tornava atolada pela elevação do nível do mar, um corredor florestal transformado por um incêndio. E neles as pressões seletivas aceleraram experimentos comportamentais. Em populações isoladas, a propensão a explorar o novo podia fixar-se. Os mais curiosos encontravam novas fontes, e seus genes, juntos às memórias que passavam aos filhos, eram preservados.
Curiosidade tornou-se assim não apenas um traço psicológico, mas um motor evolutivo. Aquelas linhagens que ousavam investigar tinham mais chances de descobrir recursos quando o conhecido lhes faltava. O tempo geológico continuou a tecer surpresas. Em algumas regiões, a floresta fechada deu lugar a mosaicos de árvores de copa baixa, ambientes onde a visão e a apreensão das mãos eram valiosas. Em outras, a savana emergiu, e a locomoção rápida e o olhar aguçado passaram a dominar. Entre esses contrapontos, um tipo de primazia cognitiva começou a se delinear. Animais que integravam sinais sensoriais diversos, cheiro, visão, tato, e que podiam manipular objetos com precisão. A seleção agiu tanto sobre corpos quanto sobre repertórios comportamentais. À medida que as estações se tornavam mais previsíveis em algumas latitudes, planejar a coleta passou a ser útil. Esqueceram de se esconder a comida passou a ser uma falha grave. Junto a isso, cresceu o tempo longo do aprendizado. Filhotes que passavam meses próximos aos progenitores tinham mais chance de aprender técnicas de abrir frutos, de negar um caminho predatório, de decodificar o canto de aves que anunciavam perigo. Em sociedades pequenas, a transmissão cultural, um gesto repetido, uma estratégia imitada, conduziu ao acúmulo de saberes. Não eram culturas como as humanas mais adiante, mas prenúncios. Regras simples, práticas consolidadas, histórias curtas sobre onde encontrar água em época seca, que passavam de uma geração a outra. O conhecimento deixou de estar preso ao instinto individual, tornou-se algo que o grupo retinha. A complexidade social fez surgir conflitos e soluções, defendia-se território, formavam-se alianças, trocavam-se benefícios. Comunicação gestual e vocal ganhou sofisticação. Sons modulares passaram a significar mais que alertas imediatos. A capacidade de mentir ou de enganar, por sua vez, apareceu como subproduto inevitável, colocando o jogo cognitivo em outro patamar. A mente que pensa sobre a mente do outro. Essa reflexão sobre o outro, pensar que o outro pensa, é uma semente de algo maior, um campo de possibilidades no qual se poderiam enraizar empatia, cooperação e articulações cada vez mais complexas. Não havia, no entanto, um destino pré-determinado. Cada avanço era fruto de contingência, uma mutação neutra que se tornou vantajosa num contexto novo, uma pressão ambiental que favoreceu o comportamento já existente, uma tempestade que isolou uma população e fixou nela características inusitadas. A história da vida depois do impacto é, em sua essência, uma colcha de acasos entrelaçados com necessidades. Humanos, quando surgirem, seriam um desses nós de acaso e necessidade, não coroamento programado, mas consequência de longas cadeias de eventos. Ainda assim, é possível apontar imagens que resumem esse lento aflorar. Imaginem um pequeno mamífero noturno, de olhos grandes, que encontra ao romper do dia um fruto caído entre musgos. Hesita, cheira, toca com a ponta dos dedos, morde. O fruto abre e libera um aroma doce. O animal experimenta, repete, guarda e nos dias seguintes volta com seus filhotes para mostrar o sítio. Ou pensem numa jovem que, ao brincar, empurra com um galho uma pequena pedra e observa como o mundo do outro lado daquela pedra é diverso, talvez um buraco com larvas comestíveis. O gesto é simples, os efeitos profundos. O aprender coletivo, a transmissão de técnica, a construção lenta de memórias que passam de corpo a corpo. Essas cenas, repetidas e variando por milhões de anos e por incontáveis ecologias, produziram um mundo no qual a curiosidade deixou de ser uma exceção e tornou-se um dos modos legítimos de existir. Não porque a natureza desejasse, porque, na alternância entre risco e oportunidade, a investigação do novo se mostrou uma estratégia. Com cada salto, sensorial, manual, social, o tecido da vida tornou-se mais capaz de produzir algo que, no muito distante futuro, leria rochas e contaria histórias. E assim, nas clareiras que antes foram cinza, nas trilhas marcadas por roedores e predadores, no entrelaçar de sementes e mãos, foi se moldando por acasos e persistência o caminho que levaria àquilo que reconhecemos como curiosidade humana.
O sopro de vida que havia ficado suspenso naquelas primeiras eras pós-impacto seguia agora em cadência mais variada, ora acelerada por explosões locais de diversidade, ora retraída por crises regionais, sempre, porém, avançando rumo a complexidades inesperadas. Em uma pequena clareira, ao cair da tarde, um filhote ergueu-se sobre patas trêmulas e, num gesto que seria simples para olhos futuros, tocou a superfície brilhante de uma poça. A água tremeluziu, o filhote sorriu talvez sem saber porquê e retornou para o ninho com um novo repertório. A curiosidade havia acendido uma fagulha, que lenta e obstinadamente seguiria acendendo outras, por linhas e séculos sobrepostos.